Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo curtinho a gente vai fazer uma revisão da relação entre tabela periódica e fórmula eletrônica de Lewis. E para isso então eu trouxe uma questão antiga da Universidade Federal de Viçosa lá de 2001, na época que eu prestava vestibular. Mas essa questão é tão boa que eu sempre coloco nas provas que eu aplico por aí. Ela diz o seguinte: a tabela abaixo apresenta a estrutura de Lewis para alguns elementos, como sódio, magnésio, ferro, nitrogênio, carbono e xenônio. Aí ele pergunta então quais desses itens estão representados de maneira correta, ou seja, relaciona de maneira exata o átomo e a quantidade de elétrons que ele possui na camada de valência. Então nesse exercício aqui ele está cobrando de você, ele quer que você saiba quantos elétrons cada átomo possui na camada de valência. Então se vocês pegarem os vídeos, tanto de fórmula eletrônica de Lewis ou tabela periódica, lá eu mostro para vocês que existe uma relação da quantidade de elétrons na camada de valência e a família na qual os átomos estão posicionados. Então, de maneira geral, quem está na família 1A possui um único elétron na camada de valência, quem está na 2A possui 2, quem está na 3A possui 3, e por aí vai até a família 7A, que possui 7 elétrons na camada de valência, e por fim 8A, que possui 8 elétrons na camada de valência. A única exceção é o hélio, que está posicionado aqui na família 8A, que possui, no seu caso, apenas 2 elétrons na camada de valência. Então é essa relação que ele está cobrando de você. Então, voltando para o nosso exercício, a gente precisa saber que o sódio está na família 1A, magnésio está na família 2A, nitrogênio está na 5A, carbono 4A e xenônio 8A. Já o ferro pertence ao grupo B, que são aqueles metais de transição. Então, dele eu vou deixar para falar depois. Bom, então veja bem, o sódio, como ele está na família 1A, ele tem apenas um único elétron na camada de valência. Então, essa representação aqui está errada. Já o magnésio está na família 2A, possui 2 elétrons, a representação está correta. O nitrogênio, por sua vez, está na família 5A, possui 5 elétrons, então essa representação aqui está correta também. Já o carbono, por sua vez, tem 4 elétrons na camada de valência, então essa representação aqui está errada. E por fim, o xenônio tem 8 elétrons na camada de valência, tem 8 elétrons aqui no desenho, está correto. Então a alternativa correta é o item E, na qual os átomos de magnésio, nitrogênio e xenônio estão representados corretamente aqui em relação à fórmula de Lewis. Agora, se vocês têm dúvidas em relação ao posicionamento dos átomos na tabela periódica, sugiro que vocês verifiquem esse vídeo aqui, que lá eu deixo tudo explicado para vocês. E para encerrar o vídeo então, faltou a gente falar do ferro. Só que o ferro, gente, é um caso à parte. Isso porque o ferro, na tabela periódica, ele faz parte desse grupinho aqui, que é o grupo B, ou então metais de transição. E para esses átomos da tabela periódica, as coisas não são tão simples assim. Isso porque a quantidade de elétrons que o ferro possui na camada de valência varia de acordo com a situação. Mas tecnicamente, se nós fizermos a distribuição eletrônica do ferro, na camada de valência dele ele vai ter 2 elétrons. Acontece que o ferro, assim como os metais de transição, a sua distribuição eletrônica termina em D. E é muito comum interagirem com os elétrons da camada de valência. Então pode haver mudança de posição dos elétrons da subcamada D para a camada de valência. E no caso do ferro ele pode ter duas situações, na qual ele possui 2 elétrons na camada de valência ou 3. Isso depende de cada caso. Só que esse aprofundamento a gente não tem no ensino médio e nem em curso superior, a não ser que seja curso da área de química. Aí sim a gente verifica todo o aprofundamento adequado. Mas então o ferro aqui está errado porque ele está desenhado com apenas um único elétron na camada de valência, sendo que no caso dele poderia estar correto tanto 2 ou 3 elétrons nessa camada. É isso aí, então, falou!